bem-vindos a mais um Landcast. Hoje super feliz aqui com o Rodrigo Lima. É um cara que eu conheço aí há anos, me pegou no colo, tô brincando, né, Rô? Vou entregar a tua idade, né, cara? É verdade, pô, obrigado, viu? A gente combinou que você não faria isso. Exato. O Rodrigo é sócio da VWR Tech, né? É uma empresa de tecnologia muito mais voltado para contabilidade, certo? Isso. O Rodrigo é um baita especialista nessa área, tá há anos e anos aí trabalhando e conhece muito, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre tributação, impostos, contabilidade, esse mundo que ele conhece bastante, tá? A gente aqui na Lend tem uma ferramenta que faz a restituição da portaria CAT 42 em minutos, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso também, né? Então, antes da gente começar, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença, tá, de você estar aqui conversando com a gente. Se apresenta para o pessoal, cara. Fala um pouquinho de você, quem que é o Rodrigo, de onde o Rodrigo veio, o que o Rodrigo gosta de comer. Legal. Fala um pouquinho pro... Pô, muito bom. Prazer muito grande, Vini, estar aqui contigo, né? Compartilhar esse momento aqui, troca de experiências, né? E eu sou um cara que, né, muito voltado, né, esse mercado de contabilidade, né? Tô nele há todos esses anos e gosto, né? É uma paixão muito grande. Mas é importante construir outras paixões, né? Eu acho que é importante falar um pouquinho do começo de ser pai, né? Então hoje eu sou pai da Nicole, eu sou pai do Lucas, a Nicole com 17 anos, o Luquinha com 10, né? Sou um cara que gosto de confraternizar, gosto bastante, né, de usar momento de confraternização, sou um bom fazedor de churrasco. Não sou um cara muito do esporte, embora, né, por livre, espontânea pressão e obrigatoriedade do meu cardiologista, ele falou assim, cara, você tem que rever o seu conceito, né? Você chegou até aqui, mas tem uma jornada longa pela frente aí, então tem que rever esse conceito. E eu aprendi a apanhar, né? Então eu comecei, né, a praticar esporte no tatame, né? Faço surra-terapia, apanho pra caramba, né? Pratico jiu-jitsu, né? Já são alguns anos, né, que eu pratico e foi um despertar para mim, né? Jiu-jitsu foi um despertar muito grande, né, que eu aprendi que lá a gente consegue aprender muita coisa para conectar com outras paixões, né? Digo isso, né, porque os meus filhos começaram a fazer jiu-jitsu também, né? Os dois são competidores e eu tô conseguindo trazer o jiu-jitsu para o mundo dos negócios, né? Ele me ensinou que a gente tem que escolher as nossas lutas, né? A gente tem que escolher as nossas batalhas. E esse esporte tem, né, proporcionado muita coisa interessante para mim. E é isso, né? Estou no ecossistema de contabilidade, né? Tenho uma jornada longa, né, que começou com tecnologia. E eu, no começo, não gostava de tecnologia. Trabalhei na American Online, que talvez muitos de nós aqui, né, não se recorde o que era American Online há quase 30 anos atrás. E fui para o mundo de contabilidade e me reencontrei com tecnologia de novo. E eu acho que foi uma jornada bem legal, que eu espero que, né, a gente consiga falar de uma forma mais estruturada aqui para o pessoal entender, né, como que essa jornada foi importante para mim e talvez tenha rapport, né, com muita gente que está assistindo a gente e pode ser importante, né, para os nossos, né, espectadores e ouvintes aqui da nossa conversa. Que legal, cara, que legal. Conta um pouquinho sobre tua trajetória, assim, como que você se tornou, né, um entusiasta aí na parte de transformação digital para contabilidades, enfim, para esse mundo. Legal. Comecei a conhecer de pessoas, né? Eu acho que a tecnologia, a gente posiciona a pessoa no papel mais importante da tecnologia, né? Que é trazer ela com a capacidade de transformar, né? Então nós somos usuários, né? E isso é um papel muito importante, porque sem nós a tecnologia ela não faz sentido, não faria sentido, né? Então ser entusiasta foi criar essa combinação, conectar a tecnologia com as pessoas da maneira mais suave e natural possível, né? Eu comecei, né, menino na American Online com 17 anos, 18 anos, ali a tecnologia era outra que a gente entende e vê hoje, né? Fui estudar administração, né, com foco ali para o mundo dos negócios, tive a oportunidade de entrar numa grande, né, empresa de contabilidade, então ali eu achei que eu ia deixar de consumir e viver a tecnologia, né? Essa empresa eu trabalhei lá 20 anos, foi uma escola muito grande para mim, né? Foi ali que eu entendi o que um contador faz, que até então não tinha na minha família contabilistas, não tinha na minha família empresários de contabilidade, né? E ali eu entendi a importância do contador para o mundo dos negócios, comecei a entender o que é tributação, comecei a entender o que é
cumprir as prerrogativas regulatórias, né, que é cumprir a lei, que hoje ser empresário é você estar atento, né, e estar em conformidade com tudo aquilo que regulamenta seu negócio, né, e foram 20 anos, né, e aí eu decidi que, né, chegou o momento de empreender em 2019, né, ali em 2019, depois de ter cumprido uma jornada, uma carreira, né, que ela começou ali como vendas, e aí eu fui me tornando gestor, né, me tornei head, né, de negócios, e eu falei, agora eu tenho que empreender. Aí, em dezembro de 2019 foi quando eu tomei a decisão. Janeiro de 2020 vou empreender. 3 meses mais tarde veio a pandemia, Vini. Quebrou. Rapaz, Que difícil. Que divertido. Né? Que divertido. A tecnologia para a pandemia foi ótima. Foi ótima, porque ali foi um intensivão, né? É isso. Foi um intensivão. Acho que, né, existe o planejamento, existe a execução. Sim. E a gente sabe que por mais que você planeje, por mais que você, né, desenha a execução, né, ela tem ali os seus ajustes, mas a pandemia ela pivotou muita coisa. Perfeito. Né? Ela pivotou muita coisa. E o conhecimento e você ter vivido várias experiências ajuda você a conviver bem, né, com essa mudança de rota, que foi, né, o que aconteceu. Né? Ali nós estávamos focados, né, em trabalhar com automações inteligentes, né, criar trabalhadores digitais, porque a gente já previa lá atrás que mão de obra, né, até quero chamar aqui os nossos amigos empreendedores, nossos amigos empresários, como que está mão de obra no negócio de vocês? Mão de obra. A gente dizia antigamente que faltava mão de obra qualificada, né? Hoje não tem mão de obra desqualificada. É isso aí. Hoje, né, hoje não tem mão de obra. Virou uma mosca branca de olho azul. É isso. Né? Então é um ponto que nós percebemos, mas, né, o mercado ele tinha que conviver com essa necessidade, com uma série de outras necessidades. Então ali nós criamos um ecossistema, ampliamos, né, o nosso portfólio para que a gente também aumentasse, né, as possibilidades de receita. Né? E Vini, quando a gente vai para o mundo, né, né, de negócios empreendendo, né, é engraçado que a gente acaba descobrindo que a gente não sabe um monte de coisa que a gente não sabia. Né? Assim, eu não sei o que eu não sei. Né? Esse é o ponto. Né? Eu fiquei muito cara, eu não sabia que eu não sabia isso. Né? Começou a vir um monte de termo, né? Quando você vai para o mundo de startup, principalmente, né? ECAC, CPL, né? LTV, e eu falei, caramba, eu achava que esse mundo, eu achava que sopa de letrinha era só na contabilidade, né? ECD, ECF, XML, FD contribuições. Aí eu comecei a ver que no mundo de empreendedorismo tem essa sopa de letrinhas também. Eu tive que voltar a estudar. Né? Então, depois, né, de ter buscado a formação na área técnica, ter feito administração de empresas, né, voltei para a escola para fazer growth. Né? Então, pesquisei qual seria o tema e qual seria, né, a disciplina que, né, iria contribuir, né, com os planos que estavam, né, sustentando o meu sonho. Então fui fazer growth, né, na Trevisan Escola de Negócios, foi ali um despertar muito grande, não só conexões, né, mas permitiu com que eu tivesse clareza de muita coisa que eu estava fazendo, algumas certas, outras erradas, né? Então isso permitiu também, né, com que a gente escolhesse as pessoas certas, o perfil das pessoas certas, né? E avançando em especializações, também percebemos que entender de gente era o fator preponderante. Né? Não adianta você ter um planejamento sem você ter ali o propósito, sem você ter a cultura, sem você ter as bases, né, que fundamentam essa cultura, que fundamentam esse propósito, para que você consiga acolher, né, quem entende essa cultura e para que também você consiga dar um recado para quem não compactua dessa cultura e fazer com que a roda gire. Né? Porque ser entusiasta é ser ali um advisory ou ser um orientador que consiga ver as coisas com clareza, de maneira que o foco é fazer a coisa girar. Né? Então, quando eu falo de transformação digital, não coloquei, mas não tem como a gente falar de transformação digital sem a transformação cultural. Né? Então, hoje, né, eu me coloco e me vejo, né, como um profissional que procura ter clareza no negócio como um todo e contribua com que a roda gire. Né? Daí tem uma série de elementos que a gente vai discutir aí ao longo da nossa conversa. É importante a gente fazer de fato deep dive na cultura da empresa e que seja de cima para baixo ali, né? De cima para baixo e de baixo para cima, de um lado para o outro. Tem 360 que mergulhar, graus. Né, 360 graus, Vini. As pessoas se equivocam, né, em achar que cultura é uma coisa intrínseca. É isso. Né? Ela, na verdade, ela precisa se conectar com o fornecedor. Né? Você, se um fornecedor não pactua com a sua cultura, aí você tem que rever aquele fornecedor, aquele parceiro e até cliente. Né? Porque se você tem a cultura, né, de valorizar as pessoas, né? Se você tem a cultura de valorizar a entrega, né? Se você tem uma cultura que olha para o futuro,
Se você tem um cliente que ele não entende, ele começa a criar ruído, talvez ele não tenha perfil também para ser o seu cliente. Né? Daí a gente discorre, né, numa série de tarefas, que é você identificar o seu cliente ideal potencial, né? Vendo esse contexto todo, né? Quem são as pessoas que você vai se relacionar, né? Porque a gente fala muito do B2B, né? O meu negócio é B2B. Sim. Eu tenho hoje um ecossistema que é B2B. Mas você se relaciona com o CNPJ ou com o CPF? É isso aí. É isso aí. É com o CPF, né? Então cultura é o caminho. Perfeito, né? muito legal. É o caminho. E nessa jornada que você teve de... Você foi CLT, né? Passou por várias empresas, né? Desde a American Online que você comentou, né? CLT ali, até virar de fato head de operação comercial, enfim. Sim. Né? CLT, CLT, né? Com a tua comissão, com o teu dinheiro pingando ali todo dia 15, todo dia 30. Garantido. E quais foram os principais desafios assim que você teve, né? No início, meio da jornada ali, né? Pulando para o empreendedorismo ali? O que você... Cara, óbvio, você comentou alguns dos novos jargões, né? LTV, CAC, mas... Sim, operacional ali, né? Operacional. A dificuldade é caixa. A dificuldade é fluxo caixa. De caixa, fluxo entrada de e saída. caixa, entrada e saída. Né? Porque quando você é CLT, você tem uma linha que ela é contínua. De acordo com as variáveis, né? Minha função sempre foi negócios, então ela tinha duas linhas, era o fixo variável. Né? Então você tinha ali a imprevisibilidade com variável, mas ali o fixo ele era, né, constante. Então você tinha aquela linha da receita que ela vai entrar. Né? A não ser que você, né, seja convidado a não fazer parte do negócio, você tem aquela previsibilidade ainda considerando a sazonalidade de férias, né, de 13º, de participação. Né? Agora, quando você empreende, você perde essa previsibilidade. Né? Então o desafio foi conseguir me adaptar. E eu digo que o contexto, né, o sucesso contemporâneo é a capacidade que você tem de se adaptar. E é muito difícil, foi muito difícil. Né? Porque tem situações que fogem do seu controle. Eu tive essa sorte ou azar. Eu vejo que foi mais sorte do que azar. Né? Porque quando veio a pandemia, ninguém estava prevendo uma pandemia. Né? Então a gente ficou aí praticamente um período incerto, né, para gerar receita. Né? E aí o desafio foi, né, você tá sempre tendo uma segunda reserva, um plano B, um plano C, o plano D. Né? Porque às vezes só o plano A não vai te ajudar. E quando você empreende, o sucesso é a capacidade de você fazer com que essas duas linhas andem juntas. Né? Porque existe a despesa que ela é recorrente. Então nós precisamos olhar e ver o que o mundo, né, tá buscando. O mundo está buscando receita recorrente. O mundo está buscando receita recorrente. Como é que eu transformo, né? Como que eu faço nascer, faço viver e faço prosperar o LTV no meu negócio, né? A recorrência. Então esse foi um grande desafio, né? Como que eu diminuir o churn? Total, diminuir o churn, né? Saber o churn, né? Eu acho que mais difícil do que você diminuir é você saber o gatilho do churn, né? E quem você pode perder, quem você não pode perder. Mas daí tem uma ciência muito grande, né? Porque o churn você não resolve ele na retenção, você resolve ele na venda. É isso aí. Né? Se você está vendendo para o cara errado, está vendendo com o decisor errado, você está criando a previsibilidade do churn. Né? Então, é isso. O desafio é você combinar receita com despesa e que elas andem juntas. Eu vou ter o gasto recorrente, mas eu preciso ter a receita recorrente também. Que legal, que legal. E como que você vê a importância da transformação digital nesse meio, né, de tributário e, enfim, no cenário atual? Cara, a transformação digital, ela entrou sem bater na porta. Né? A transformação digital, ela entrou sem bater na porta. Né? E ela não entrou no nosso mundo de negócio, ela entrou em casa. Né? Hoje, quando você, né, talvez não seja a época de muitos que estão acompanhando a gente, mas quando eu queria, né, assistir um filme, eu tinha que sair de casa, ir na locadora, alugar, tinha a regrinha de rebobinar a fita na hora de devolver, tinha que pagar, né? Você tinha que... Quando você queria assistir um seriado, olha, gente, vou falar uma coisa que vocês nem acreditam. Quando você queria assistir um seriado, você tinha que se programar para chegar lá no horário, né, para poder assistir. E ainda você, sem pedir licença, entrava um intervalo lá comercial no meio do caminho, né, e você tinha que esperar, né, 5 minutos para voltar a assistir o seu seriado. Hoje funciona dessa forma? Não funciona. Você assiste o que você quer, quando quer, como quer, né, em horário que você quiser. Você assiste no celular, assiste no tablet, assiste, enfim.
você tá no controle do seu entretenimento, né? E é engraçado, né? Eu fui com meu filho, que tem hoje, né, 10 anos, a primeira vez que eu levei na Bienal do Livro, né, ele tinha 5 anos. Ele pegou o livro e começou a passar o dedo assim na capa. Daí eu falei assim, filho, não é tablet. Papai vai te ensinar como funciona. Cara. Eu vou tirar a capinha, olha, isso aqui você folheia. Por quê? Porque estuda numa escola digital, né, que tem uma proposta digital muito forte, né, e ele não tinha ainda sido apresentado para um livro de leitura, e lá foi o que mais ele viu. Então a transformação digital não é uma escolha, né? Mas é importante nós não negligenciarmos a nossa mentalidade, né? Antes da transformação digital vem a transformação cultural, né? Se adapte, né? Começa a criar o esforço de olhar o mundo, né? Olhar o que está acontecendo em outras economias. Isso facilita muito, faz com que a gente sofra menos, né? Não crie ansiedade do que qual vai ser o próximo passo, né? Não se lamente o que você deixou de fazer. Viva a transformação digital que está ao seu alcance. Já é um passo muito importante que não só, né, o empreendedor, o empresário, o colaborador, né, precisa ter como mentalidade. Sim. Né? Hoje na área de negócios não dá para você fazer uma gestão de venda sem CRM. Exato. Você não consegue ter uma empresa, gerir uma empresa sem um RP. Né? Você não consegue tomar a decisão sem estar olhando ali um dashboard que fala se você está acertando, está errando, para onde o seu negócio está indo. Né? Então a transformação digital está aí. E na contabilidade se agrava. Né? Se agrava. Né? Porque enquanto um empresário tem a sua indústria, tem um RP que ele é multidisciplinar, tem tudo que a indústria precisa, na contabilidade você precisa ter muitas tecnologias. Né? Hoje o mercado de contabilidade está passando uma overdose muito grande de tecnologias. Né? Uma empresa de médio porte, ela tem no mínimo 10 tecnologias diferentes e que se conectam. Né? Então não tem mais como você entender para onde seu negócio está indo, né? Se ele está prosperando, se não está prosperando, qual é o candidato dos problemas, sem que você viva bem e que você consiga ter o retorno da tecnologia que te cerca e que faz parte do seu negócio. Compartilhe um exemplo de inovação com a gente que, de fato, impactou positivamente o negócio que você trabalhou, cara. Muito bem. Posso falar aqui de assunto técnico? Quando eu falo de SPED, né? Todo mundo acha que é palavrão ou não? Vamos lá. Sistema Público de Escrituração Digital. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto no embrião, lá em 2001. Professor Newton Waller. Participou do começo, 2001. Né? Aí convidaram alguns colaboradores da empresa que eu tava, né? E falou assim, poxa, vai ter um assunto muito bacana. Eu falei, pô, o que é? Nota fiscal eletrônica. Nossa, que legal, mas ninguém quer ir? Ninguém queria ir, porque ninguém acreditava que aquele negócio ia pegar. Né? Modelo 55, todo mundo fervendo, e agora vamos falar de um negócio chamado XML, com um monte de letrinha, um monte de caractere, estrutura, que ninguém entendia nada. Aí manda esse menino lá, tinha 18, 19 anos, daí eu fui. E quando a gente foi, né, em 2001, 2002, era aquela coisa pirotécnica, a gente só falava de futuro, né, de como que a coisa ia ser, que o governo estava criando um grande Big Data, né, que ia conseguir ter acesso a todas as informações. Já falava de Big Data, de Business Analytics, né, que o imposto de renda, a declaração do imposto de renda ia vir sozinha, ia vir, né, pronta, né, que não ia ter mais obrigação, né, acessória interna, porque a obrigação acessória ia ser digital. E aí eu fiquei, uau, nossa, daí eu olhar para dentro da empresa, um monte de papel, né? Eu falei, será que isso é verdade? Né? E aí, a cada evento, né, na concepção da SERPRO, na Superintendência de Processamento de Dados, fui para Brasília 2 vezes, para Minas também. Aí eu falei assim, esse negócio é verdade. Embora seja muito distante, né, do que a gente vivia, era verdade. Né? Daí foi evoluindo. Né? Em 2006 foi instituído a lei, né, a legislação do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. E resumindo, o que acontece? Como que se comporta o SPED nas empresas? O SPED nada mais é do que você entregar, né, todas as informações que corroboraram, né, que detalham a economia da empresa. O que você comprou, o que você vendeu, comprou, como vendeu, para quem vendeu, como que você está, né, gerindo o estoque, como que está sendo feito o inventário, o processo de produção e perda. Aí o que o empresário tem que fazer do regime normal? Ele tem que pegar todas essas informações, reunir no arquivo texto e entregar para o governo todo mês para efeito, né, da operação fiscal e o FD Contribuições com as demais, né, contribuições. Pois bem, então vamos reduzir em 8 etapas. Né? Então hoje como funciona numa grande empresa? O que ela faz? Vamos lá, pessoal. Ele apura, ele escritura e ele gera a guia de recolhimento e a obrigação acessória. Isso ele faz lá no RP dele. Depois disso,
ele precisa prestar conta para o governo. Aí ele tem que sair lá do RP dele, independente de qual RP, se é forte, se é fraco, se é robusto, se não é robusto, se é de contabilidade ou se é nativo. Ele tem que sair desse RP e tem que ir lá no RP do governo chamado Programa Validador Assinador da Receita. Aí lá ele tem que cumprir 5 etapas. Ele tem que importar o arquivo, validar, assinar, transmitir e guardar. São 8 etapas. Ele guarda por 5 anos, né? Por 5 anos, né? Tem que cumprir ali o período prescricional. Cara, vou fazer uma pergunta aqui para vocês que atuam na área contábil e na área tributária. Quantas vezes algum de vocês, gestores, né, donos de empresa, foram elogiados porque entregou a obrigação para o governo? Never. Never! Né? Se você é empresário de contabilidade, o empresário nem sabe o que é AFD. Né? E é uma tarefa que ninguém vai valorizar e que não tem valor nenhum. É isso. Ninguém valoriza o que não vê. Né? Esse é o ponto. Então aí nós criamos, né, nós fundamos uma aplicação chamada SPED Automation, que é automatizar tarefas, né, repetitivas, operacionais e que não faz o menor sentido ter um especialista ou não especialista cumprindo esse papel. Então a nossa tecnologia, né, das 8 etapas, dos 8 processos ou microprocessos, né, que o empresário de contabilidade ou, né, um gestor de back-office, né, de empresa precisa cumprir, 5 etapas é feito por inteligência artificial. Né? Então, Caramba. Dentro do RP, ele apura escritura, gera obrigação. Aí o que vai acontecer? Ele gera o arquivo texto. Ele colocou esse arquivo texto no diretório inteligente. Esse diretório vai ter uma inteligência artificial que vai abrir uma máquina virtual com PVA instalado. Ele vai importar o arquivo, validar, assinar, transmitir e guardar sem intervenção humana. Que diferença, hein, cara? Porra, nós temos um business case, né, da Caidu, que é um cliente que autoriza o testemunhal, que opera com a gente lá mais de 100 transmissões de arquivos SPED. Era uma tarefa cumprida por 2 pessoas, uma semana, desempenhando esse papel que reduziu para 2 horas. Que legal, hein, cara? Né? Então, e não só a produtividade, mas melhorou, né, a governança, melhorou absurdamente a conformidade operacional, né, e conseguiu ter esse payback imediato, né, esse payback na primeira, né, operação com essa automação. Qual que é o nome dessa ferramenta? SPED Automation. SPED Automation. Precisou de SPED Automation de trazer eficiência para o teu negócio. SPED Automation, né? Então é uma das aplicações que faz parte do nosso ecossistema, né, que leva, né, para o empresário de contabilidade, leva para grandes corporações também, né, do setor de transporte, né, o setor logístico, o setor de varejo, né, o setor de distribuição, leva muita eficiência, leva produtividade e, acima de tudo, governança e compliance. Perfeito. Né, que é o que a gente só valoriza quando bate uma fiscalização, né, e consegue né, encontrar algumas coisas indesejáveis. Indesejável, aquele momento tenso, né? Meu Deus, né? O financeiro chora, né? Se você faz a restituição de imposto ICMS-ST e ICMS-OP ou não fez ainda, né, provavelmente você tem bastante dinheiro na mesa aí para restituir, tá? A gente tem uma ferramenta que é o Siscat, que faz a restituição para você da portaria CAT 42, tá? A gente... não sei se eu tenho direito a fazer a restituição. A gente vai com um especialista até a tua empresa, entende do teu negócio. Obviamente que existe alguns CFOPs que você precisa trabalhar ou não para que a gente garanta que você tenha a restituição do ICMS-ST e ICMS-OP. A gente faz o assessment na sua empresa, né, levanta ali as informações necessárias, processa isso, mostra para você que você tem de fato ou não tem a restituição a ser feita. Então a gente faz todo o processo e a gente só cobra no sucesso. Né? A gente combina um valor, né, de 6% a 20% de FII no sucesso e aí sim você recebe esse dinheiro que provavelmente pode estar aí parado. Né? Eu vou te dar um... Tem, na verdade, né, um coreano perto de casa. Tem uma fábrica de molas. Caçamida. Eu não falo. E aí, cara, eu vi aquele cara passeando o cachorrinho dele todo domingo. Cara, esse cara tem direito à restituição, bicho. Preciso falar com esse cara. Eu sei que eu fiquei ali namorando de falar e eu vi ele passeando. Enfim, desci, consegui puxar assunto com ele no primeiro domingo. Ele é meio estranho, né? Diferente, né? Diferente. Até que eu consegui falar e peguei o contato do contador e pedi pro meu time falar com o contador. A gente restituiu 6 milhões, bicho, de restituição dos últimos 5 anos, cara. E foi uma restituição que demorou 3 dias, 4 dias que a gente conseguiu fazer. Caramba. Então, tem muito dinheiro na mesa, né, Rô? Muito dinheiro na mesa, né? Quando
Hoje a gente precisa, né, eu falo que a gente tem que entender a oportunidade e nós temos que desconstruir alguns mitos, né? Exatamente. Né? Porque quando a gente fala de oportunidade, a primeira coisa, poxa, mas na oportunidade eu vou despertar um certo risco, Exato. né? Hoje eu digo que no Brasil e qualquer lugar no mundo, né, aonde que está o grande diferencial? Faz a coisa certa, né? Procure se cercar, né, de fornecedores competentes, de prestadores de serviços competentes, de contabilistas competentes, para que você esteja preparado para a oportunidade. Mais um rapport com o jiu-jitsu, né? Eu falo, a gente nunca quer passar por uma situação, né, de risco, de defesa pessoal, né? Mas se você precisar, é importante você ter ali, né, tá preparado, né? Então a nossa escola ela não só olha, né, para a saúde, olha, né, para o próprio esporte como esporte, mas para a defesa pessoal. Perfeito. Então vamos trazer isso para o mundo dos negócios, né? Você precisa estar preparado para as oportunidades. Então se você está em conformidade, se você está fazendo a coisa certa, não tem o que perder. Empresário de contabilidade, esse recado é para você. Estamos passando por um momento muito importante, né, na nossa comunidade empresarial, né? Estamos aí vivendo um momento que começou, né? A reforma tributária começou, ainda não existe a regulamentação de como vai ser, né? Mas existem alguns fatos, né, que vai mudar a regra de créditos. Então, se você tem a oportunidade, né, essa oportunidade ela tem prazo finito. É isso aí. Dá tempo, 2033. Não deixa dinheiro na mesa. Não deixa dinheiro na mesa. O que você precisa, e você entendeu isso, que é procurar o fornecedor certo, que entende a dor certa e consegue, né, permitir com que você consiga colocar dinheiro em caixa. Né? Então é possível. Empresa do lucro real, né, empresa que, né, opera no comércio, no varejo, né, posto de combustíveis, farmácia, né, o varejo, mercado, atacarejo, mercadinho. Mercadinho tem. O mercadinho. Às vezes a gente acha que o mercadinho ali é lucro real, tá faturando 2 milhões, né, por mês. Tem dinheiro na mesa, né? Você só precisa, né, encontrar o remédio certo, né, Vini? Exatamente. E qual que é o remédio certo, Vini? VWR Land, né? Land, é isso aí. Co-branding. Nesse caso era um distribuidor de molas, né? Então, distribuidor de bebida tem muito dinheiro para instituir. Né? O setor de automação de carros, né? Enfim, autopeças, tem muito dinheiro para instituir, cara. Eu falo, o Brasil, nós somos, né? A gente precisa assumir o nosso papel no mundo. Né? Nós precisamos assumir o nosso papel no mundo. Nós somos a 10ª economia do planeta. Estamos no G20. Somos um continente de oportunidades. Né? E se a gente, eu vou falar uma coisa, dinheiro não leva desaforo para casa. Porque se a gente não aproveitar, outro vai. É isso aí. Né? Se nós brasileiros não aproveitarmos, talvez aí o capital estrangeiro vai. Fato. Né? Então, gente, precisa assim estar com o olho atento. Né? Eu ainda percebo muito empresário, sabe, por conta desse período de transição de 10 anos, né, achando que vai ter que acompanhar o que está acontecendo na reforma daqui 8, 9 anos. Não, já tem mudanças que está acontecendo agora. Não. Né? Então, assim, tudo é finito. A oportunidade está aí. Aproveite. Se cerque, né, dos melhores profissionais. Se cerque dos melhores fornecedores que tenham a capacidade de realizar, de fazer. Né? Então, acho que assim, é ser, parecer e fazer. Né? E existem hoje esses profissionais no mercado. E qual que é o perfil? Eu acho que tudo é perfil. Né? É o perfil de quem está criando um ecossistema. Porque hoje, quando a gente fala de tecnologia, não dá pra gente aceitar a singularidade. Quando a gente olha para a tecnologia do mundo, a gente percebe que ela é, né, concebida, ela está inserida num ecossistema, ou no grupo econômico focado naquele core. Né? Então, se você, né, entende que você tem essa necessidade, procure, né, porque você vai achar. Perfeito. Que tipo de habilidade um gestor precisa ter para liderar uma equipe num setor ali de transformação cultural, digital, né? Na tua opinião, Rô? Cara, tem que ser o perfil do gestor que ele tenha a capacidade de, né, de olhar todo esse processo de transição, que entenda, né, o papel da cultura, que entenda, né, a importância do propósito e que conheça e que entenda de pessoas, né, de gente. Né? Porque hoje o desafio está em você escolher as pessoas certas para as funções certas. Né? Eu, infelizmente, sou espectador por estar num ecossistema e prestar serviço para um volume gigantesco de empresas,
A gente acaba sendo espectador de muita coisa boa e de coisas que não são boas. Né? E que eu percebo ainda uma colisão e ainda uma confusão, na verdade, de perfil com competência. É isso. Né? Eu vejo, às vezes, a pessoa contratar, né, por competência e errar na alocação daquele gestor, ou daquele analista, ou daquele profissional pelo perfil. Né? A gente hoje está vivendo uma economia de uma série de situações importantes para serem vistas, que no passado não era tão importante. Né? De novo, pandemia, né? A gente tem o antes e o depois. O home office. Né? Home office, antes da pandemia, ele não era visto com bons olhos, não era para qualquer, né, atividade, não era para qualquer cargo, não era para qualquer função, mas hoje é uma realidade. Perfeito. Né? Daí a gente precisa entender o perfil, se esse cara é o perfil para estar aqui, né, trabalhando no convívio social, né? Se ele é um perfil para estar mais, né, no back-office, ali trabalhando na singularidade, focado no projeto e no objetivo. Né? Aí tem um gestor também, porque você pode ter um gestor que ele tem capacidade para ser gestor de canais, gestor de outras empresas, e você coloca esse cara para cuidar de, né, de pessoas diretamente. É isso. Né? E a pessoa que é do singular, né? Porque as pessoas hoje elas têm um perfil. Tem aquela pessoa que ela é perfil ali técnico ali, né? End-to-end, né? Um one-on-one. É o cara de uniprocesso. E tem aquele que é multidisciplinar, né? Multithreads, né? Multithreads, né? Soft skills. E aí né, aí você vai querer do cara que é singular que ele desenvolva um papel multidisciplinar. E o cara é super competente naquela singularidade. Você colocou mais uma atividade, o cara para. É isso aí. Né, e ele perde a confiança nele mesmo. Sim. Então tem que ser um gestor que entenda de pessoas, mas ele entenda da pessoa na essência, né, que ele consiga ter capacidade de sabe, o básico, o DISC, dele olhar para você e saber onde que com todas essas competências que essa pessoa tem, o que trouxe ela até aqui, o perfil dela eu vou alocar para esse projeto. Que daí a produtividade ela é certa. Perfeito. Né? Então eu vejo que hoje o perfil do profissional tem que ser um perfil com uma visão bastante ampla, porque outro erro que eu vejo muito, é muito comum, do gestor querer operar. Né? Daí sabe o que acontece? Ele não consegue ter o retorno, né? Porque ele errou, né? de confundir a competência com o perfil do colaborador. Aí tem o dono da empresa, ou o diretor da empresa, né, ou o acionista ali apertando, aí ele toma uma decisão genial, vou executar. Aí pronto. Aí a gente tem dois problemas. Tem um problema com o resultado e tem um problema que você perdeu o gestor. É isso aí. Hoje, como que você se prepara para o teu dia, assim, né? Sei lá, vou falar. Eu acesso tais sites, exame, folha, todo dia de manhã eu gosto de me preparar para o dia, ou um dia antes de dormir, eu olho minha agenda para o dia anterior, já crio meus alertas para fazer minhas coisas. Como que você se prepara no dia a dia, assim? Hoje é muito importante, né, eu fazer um overview, é diário, isso é diário, overview do dia, né, porque a gente acerta e erra todo tempo, né, então assim, eu faço essa reflexão no final do dia, né, vejo, poxa, por quê? Porque essa reflexão, ela vai ser a pauta do meu daily, né, eu tenho um daily hoje, né, com a minha equipe, eu tenho um daily com os meus, né, fornecedores, eu tenho um daily, né, até com alguns clientes, que é importante, eu tenho que ter uma visão multidisciplinar. Hoje eu estou num papel, né, que a minha participação ela tem que ser assim, muito pragmática, muito curta e de grande impacto. Né? Então eu faço esse overview, né, diário no final do dia, que ele me prepauta para minha daily. Aí eu faço esse Duke de Wellington, né? Não sei, é uma técnica que eu aprendi, né, em vendas lá atrás, que eu achei uma bobagem. Eu achei que eu fui a gente, quando é menino, a gente, né, participa de vários, né, de vários cursos, e teve um que ele falou assim, cara, a vida ela é feita de erros e acertos. Então pega uma folhinha de sulfite, faz um risco no meio e coloca assim no ladinho, um sinalzinho de mais, outro um sinalzinho de menos. Né? Já fiz você tem muito. que acertar mais do que errar. Cara, eu tenho, assim, nesse break-even, né? Eu tenho que estar sempre no positivo, né? Ou não, né? Tem alguns erros que não existe acerto não existem coisas grandes sem risco, né? Então hoje a gente tem que se arriscando o tempo todo, então às vezes alguns equívocos que eu cometo são de, né, riscos que eu desejo tomar. Né? Então eu faço esse break-even diário, né? No passado eu pegava até o papel, né? Hoje eu faço mais em mentalidade. Aí eu vejo que eu acertei, que eu errei, putz, isso aqui foi legal, que eu acertei, isso aqui eu quero compartilhar amanhã e dar uma provocação. Isso aqui eu errei, caramba, onde que foi o gatilho do erro? Foi eu, né? Eu analisei pouco, ou analisei errado, né? Ou escolhi errado, né? Então isso daqui já vira um aprendizado para não cometer esse erro, né? Da forma que eu conduzi, e eu trago isso para a vida, né? Porque a gente às vezes erra com o filho também, puxa a orelhinha demais, né? Ou às vezes puxa de menos, né?
às vezes a minha esposa é a minha maior mentora, né? Porque quando eu tenho dúvida nesse ponto de equilíbrio, eu peço a opinião dela e ela é sempre muito assertiva, ela tem uma participação, né, gigante, né, na minha formação profissional e pessoal também. Cara, e aí, demais. Mulher é demais. Né? Não, mulher eu falo, Juliana, né? Você vai olhar isso, depois a gente vou buscar o take aqui. Né? A Juliana tá comigo há 25 anos, legal. Estamos casados há 20 anos, agora maio, a gente completa 20 anos de casados, juntos, né, construímos aí uma vida, né, muito, muito, muito próspera, né, com 2 projetos extremamente importantes com nossos filhos, né, e acho que a gente está fazendo um bom trabalho, né, mas hoje eu sou, né, a retaguarda dela, porque ela que protagoniza aí bastante. Mulher é a base, né? Mulher é a base, né? Mulher é a base. Italiana, né? Então ela é bem né, matriarcal, né? Eu não tenho que reclamar da minha também, cara. Não, Juliana, te amo, viu? Ó, pra você. Né? Muito bom. Muito bom. E que conselho você dá para essa galera que quer sair do CLT e ir para o empreendedorismo, assim, né? Como que você... Eu, por exemplo, eu estava ali como executivo de uma multinacional, mas não conseguia sair porque eu tinha minhas contas para pagar. Então eu estava num pouquinho ali, aos poucos, até que eu consegui de fato ter a independência financeira e conseguir focar 100%. Né? Mas tem muita gente que tem tempo ali, né? Sim. Que dica você dá para essa galera que quer ir como você foi, cara? Cara, networking, né? Eu acho que hoje a gente vive numa realidade, Vini, né? Que você se conecta com quem você quiser, né? Com quem você quiser. Algumas pessoas você se conecta com mais, outras com menos dificuldade, mas hoje você se conecta com quem você quiser. Perfeito. Né? Instagram tá aí, LinkedIn tá aí, né? Então acho que você tem que se dar a oportunidade de ouvir, sabe? De ouvir, de aprender, né? Você não precisa, né, tomar uma decisão com 100% do risco, né? 100% do risco. Né? Então você precisa conhecer a experiência alheia até para que você volte e reflita se você tem perfil para empreender. Né? Não existe o empreender que dá certo e o empreender que dá errado. Tem o empreendedor, né, que tem o perfil e está prosperando, e tem o empreendedor que não tem perfil e está dando errado. Né? Por quê? Porque ele precisa ver se ele tem um perfil. Sabe? É o perfil de você ser vendedor. Acho que hoje, né, o empreendedor... Porque não adianta, gente. Tudo que está aqui, tudo. Né? Desde esse copo, esse microfone, esse computador, né? Tudo que vocês estão vendo aqui foi comprado. Alguém teve que vender. Ou vendeu para o canal digital, ou vendeu para o canal direto, ou vendeu para o representante. Houve um trabalho em cima disso. Houve uma venda. É isso. Né? Quando você fala da sua solução, quando eu falo das minhas soluções, quando você fala das suas soluções, vai ter que ter ali um agente de vendas para fazer a coisa acontecer. Né? Um agente ou uma equipe de vendas para fazer acontecer. Né? E tem compra que você compra do dono, tem compra que você compra da equipe de vendas, mas da equipe de vendas teve o dono que deu o briefing, deu ali o propósito, deu a cultura e com certeza é para fazer a roda girar. Então você precisa entender, cara, eu tenho um perfil de vendedor, né? Eu tenho o perfil de colocar, né, ali, como diz o ditado, a cara tapa. Né? Eu tenho o perfil, né, de, se eu perceber que eu tenho necessidade de buscar ajuda, pode ser ajuda financeira, você pode buscar um sócio, né, para poder completar talvez uma falta que você tem. Então você tem que ter o perfil multidisciplinar. O empreendedor, ele não é singular, né? Porque daí ele não é empreendedor, ele pode ter um CNPJ, não quer dizer que ele é empreendedor, né? Para desempenhar a função dele, ele precisou abrir um CNPJ, porque o contratante, né, tem um modelo de contratação CNPJ, não quer dizer que ele é empreendedor. Né? Ele é um profissional liberal que tem um CNPJ, mas não é empreendedor. Então, é importante ver se você tem um perfil de empreender, porque empreender é você, né, acreditar que você tem capacidade de ter uma solução que transforme, né, o mundo de alguma forma, e que o próximo passo é você contratar pessoas, fornecedores, né, ter uma robustez, e que o próximo passo é ser empresário. Né? Esse é o empreendedor. Então é ver se você tem um perfil. Depois, se você ratificou, confirmou que você tem um perfil, cria uma reserva. Né? Porque se você não criar uma reserva, você vai ter que buscar essa reserva de alguém. Né? Que pode ser banco, pode ser investidor. Né? Aí você já ganhou um sócio. Né? Ganhou um sócio. Banco com essa Selic alta aí, meu amigo. Um sócio. É o sócio que mais leva, né? E o que menos tem risco. É o menos tem risco. Né? Então você tem que ter ali um sócio. Né? Ou você tem que ter a emoção, né? O seu emocional tem que estar preparado para a coisa não dar certo. Né? Se você negligencia o seu perfil, se você negligencia o caixa, né? Você não pode negligenciar seu coração, né? Seu coração, sua emoção, porque a chance de dar errado é grande. Então eu recomendo isso, né? Faz essa autorreflexão,
vá fazer networking, vê a história de outros empreendedores, se conecta com o Vinícius, se conecta com o Vini, fala, pô, Vini, como que foi, cara? Né? Quais foram os seus erros? Porque os acertos são fáceis a gente ver, né? Agora, quais são os seus erros? Tenta aprender com os erros do colega, né? Isso é muito grande, né? Isso é gigantesco, isso ajuda muito. Eu acho que o network é extremamente importante, cara. Total. Eu demorei muito para aprender isso, eu falo isso direto aqui. Total. É muito difícil, assim, a área de tecnologia, mas, né, assim, eu era desenvolvedor, então eu era a loirinha do olho azul, assim, sabe? Recebia proposta todo dia, né? Então, para mim, network não importava muito. Até chegou um momento da minha carreira, eu falei, cara, isso aqui é extremamente importante. Total. De fato, e quando você traz isso para a mesa, cara, atente-se, né? Porque isso é muito importante, cara. Relacionamento. É isso. Relacionamento. Nós estamos aqui por causa de um relacionamento. É isso. Que deu certo. Né? Exato. E aí, outro ponto é aquele frio na barriga diário, né? O fornecedor vai me pagar, tem que pagar o salário dia 15, o salário dia 30, tem que pagar o outro fornecedor, que tem que pagar aluguel. Cara, é uma loucura, assim. É uma loucura. Você precisa... É uma loucura. Loucura gostosa, né? É gostosa, né? Eu vejo o seguinte, né? Como eu trabalho com ecossistema, né? E eu trabalho com automação, né? E eu vejo que eu ouço um jargão que eu sou totalmente contra, né? Eu ouço um jargão que eu sou totalmente contra. Ah, eu quebrei porque eu cresci. Ah, eu tive uns problemas porque eu cresci. Não. Você não teve problemas porque você cresceu. Você não teve problemas porque você cresceu. Você teve problemas porque você não tinha controle. É isso aí. Você teve problema porque você negligenciou, né? Você tá com um boarding na mão, né? Porque eu vejo hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Quando lançou aí os veículos automotores, né? O carro, né? Qual que era a velocidade máxima do primeiro carro, né? Do Ford, lá do Henry Ford. Ele não deveria rodar 40 km por hora. 40 km por hora, né? E hoje nós temos veículos que rodam 300 km por hora. E mais seguro do que os 40. Sim. Por quê? Porque se você hoje entra, né, né, não vou falar aqui marcas, mas se você entra, né, em qualquer veículo moderno, sim, você tem acesso a tudo. Literalmente. Temperatura, RPM, nível de motor, nível de combustível, nível de óleo, como que tá a geometria do veículo, né? A temperatura, você tem acesso a tudo, né? E você acelera lá a fundo, com rodovia boa, 300 km por hora e você tá bem, tá seguro. Então eu vejo, né, que hoje é isso, né? Você não tem problema de crescer, né? Tem problema de você acreditar que as coisas elas têm que ir no descontrole. Aí é fato, em algum momento você vai ter problema, né? E você vai ter que estar preparado para essa resiliência, né? Que às vezes você perde muito com ela, você perde pessoas, perde dinheiro, perde cliente. E esse frio na barriga, ele é legal, né? Ele é importante ter o frio na barriga, mas quando a gente está fazendo coisas diferentes, coisas novas, né? E quando temos a certeza que o que trouxe a gente até aqui tá sob controle. Aí eu vou no friozinho da barriga para fazer coisas diferentes. E eu gosto, né? Eu acho que essa adrenalina é legal, né? Sempre a gente tem um filhinho novo no ecossistema, né? A gente tá com 2 filhinhos novos nascendo no ecossistema. Um que é o Agile Notas, né? Que é pro contador, né, que está no momento aí de muitos profissionais se pejotizando. Bastante, né? né? Muito. Tecnologia, né, protagoniza muito esse mercado, né, que hoje eu particularmente conheço poucos profissionais de tecnologia que são CLT. Né? Poucos. Então, quanto mais sênior, mais PJ. Exato. Né? Então hoje é muito PJ na saúde, é muito PJ também, né? E o cara não é empresário, ele é um profissional liberal, né? Que tem um CNPJ. É isso. Né? E esse cara às vezes emite 1, 2 notas por mês, né? E não faz o menor sentido ele comprar lá um software para emitir nota, né? Aí ele fala pro contador, né? Poxa, eu tenho só 2 notas, você não emite aí para mim? Aí o contador vai lá e emite, e aí daqui a pouquinho o contador tá com 300 notas emitindo, né, pros PJ dele. Não, cara, desculpa te cortar, mas eu indiquei pro meu contador, cara, mais de 200 caras. Então, imagine. Né? E você indicou para ele mais de 200 tarefas para emitir nota para esses caras. Né? E contador, cara, não se preocupe, porque tem gente séria, né? Quando a gente fala do entusiasta, eu sou um caçador de dor, né? Que daí eu procuro olhar para aquela dor e falo, cara, será que tem automação que ajude o cara nesse sentido? Aí tem o Agile Notas, que ele é uma plataforma para o contador, né, emitir com automação essas notinhas.
né, conectada com mais de 2.000 prefeituras, né? Então ali o PJ, né, no desktop ou no tablet imputa a informação, eu vou agora, né, vou mandar a nota para a Land, para ela, né, pagar pagar o meu serviço. Colocou no tablet e mandou, já bate lá no contador, o contador ele vai receber, ele não vai distribuir essa tarefa, ele vai ter uma automação que já vai gerar essa nota automática e devolve em segundos, né, para aquele PJ que precisou da nota. Então, assim, é isso. Então, a gente, quando vai para uma solução dessa, aí você tem que avaliar a sustentação, você tem que avaliar a escalabilidade, você tem que analisar a integração com a prefeitura, daí esse friozinho na barriga, mas é o friozinho do novo, né? Aí depois que a gente começou a emular, hoje já tem mais de 20.000 notas geradas no AgriNotas. Mais de 20.000 notas. Né? Então assim, até chegar às 21.000 notas, né, foi um friozinho na barriga. E hoje a gente metrificou tudo, entendeu o potencial de crescimento e agora é estruturar a máquina de vendas e fazer virar 2 milhões de notas. Animal, muito legal. Bom, acho que para finalizar a gente já tá mais de 45 minutos aqui, passou rápido, hein, cara? Puxa, rápido demais. Muito caramba. Rápido. Quais são as suas expectativas para o futuro, assim, né? Visando a transformação para essa área que você é um baita especialista, que eu já percebi, a gente sabe disso, né? Como que você pretende, né, continuar próximo de tudo isso? O que você... Conta um pouquinho para a gente, para finalizar. Ô Vini, para finalizar, cara, o contexto é complexo, mas o futuro é simples. O que vai determinar ele ser simples são as pessoas e as empresas que você vai se relacionar. Perfeito. Né? Então, assim, a transformação digital tá aí, é inevitável, não tem como você fugir dela, então se adapte a ela. Né? E não queira fazer isso sozinho, porque o sozinho a gente às vezes vai rápido, mas com as pessoas certas, com as empresas certas, a gente vai longe, a gente vai para onde a gente quiser. Então essa é a mensagem que eu quero dar para todo empresário que está assistindo a gente aqui. Que legal, cara. Bom, e você, turma, que tá aí seguindo a gente já bateu vários inscritos no canal tão rápido, né? Em 1 mês e meio de canal, trazendo vários caras tão cabeçudos, inteligentíssimos, que falam tão bem. Né? Agradeço você por vir, de verdade. Eu que agradeço, Vini. Obrigado. Tamo junto. Fala, qual que é o site da empresa? VWR Tech, aí nós temos também speedautomation.com.br. Legal. Temos o site da própria Kion.com, nós temos vários, né? Cada aplicação ela tem a sua singularidade que compõe, né, esse ecossistema que nós estamos inseridos. Muito legal. Então, e você escute a dica que o Rodrigo trouxe para nós, que é até 2033, está logo aí, cara. Piscou o olho. Então, contacte nosso time técnico aqui, o time comercial, pergunte para eles, eu quero saber se eu tenho restituição. E aí a gente vai conseguir fazer esse assessment, verificar se você tem, de fato, grana, dinheiro na mesa para trazer dentro para a companhia. Tá? Então, siga nosso canal aí, compartilhe com a galera e vamos junto, turma. Obrigado. Valeu, obrigado. Boa.